Aprender, né? Ela vai querer aprender também algumas palavras, algumas frases ligadas ao seu desejo, ao seu sonho, né? Então eu acho que aprender envolve tudo isso, envolve significado, necessidade, envolve sonho, né? E envolve relação humana, né? Relação entre as pessoas que estão aprendendo juntas. Falar em aprender num contexto de alfabetização acho que é muito polêmico, porque na verdade isso supõe uma relação de alguém que ensina para alguém que aprende. Não é assim que acontece essa coisa, não. Não sou eu, professora, que ensina a ler e escrever, e a criança que aprende mecanicamente a fazer isso. Na verdade, o que acontece é uma interlocução, é um diálogo entre eu, professora, e as crianças, e entre as crianças e as crianças e os livros, ou os materiais escritos que elas vejam, que ela vê na televisão. Então, na verdade, o que a criança está fazendo é um processo de constituição de sentido, é muito mais do que essa relação linear de eu ensino, eles aprendem. O que é essa constituição de sentido? É uma troca entre os sentidos que a criança traz para a escola, quer dizer, a partir das experiências que ela tem e que povoam a imaginação deles. Quer dizer, o que é isso de imaginação? É um composto de imagem e ação. Então, é um composto das atividades que a criança faz, os jogos, as brincadeiras, que depois se transformam em imagens. Então, essa coisa da imaginação que a criança traz para a escola é o que alimenta esse processo de constituição de sentidos num primeiro plano para chegar à constituição do significado. Cada grupo social tem seus valores culturais. O importante na educação da criança é que seja dada a ela uma formação que respeite o mundo que vive, partindo de sua realidade de vida com seu dia a dia. O papel de educador pertence à família e à escola. Na escola, a tarefa de auxiliar e orientar a criança para viver em uma sociedade que se encontra em permanente mudança pertence a você, professor. Mas quem são essas crianças? O que sentem? O que pensam? Essas crianças são crianças que trazem problemas da própria vivência delas, como eu disse anteriormente, de uma sociedade falida e que, às vezes, numa sala de aula fica até bastante difícil resolver todos os problemas, né? Quer dizer, o pai que morreu, a mãe que está doente, etc. e tal, evidentemente que isso daí acarreta uma problemática no ensino. A gente dá aula aqui em Tinguá, é bem diferente de você estar numa região urbana, né? Que as pessoas são muito violentas e já conhecem a maldade do mundo. Aqui as crianças são muito inocentes e elas chegam aqui cheias de sonhos e são muito tímidas também, né? Eu acho que nesse ano letivo eu aprendi mais com elas do que consegui transmitir. Porque cada dia era uma novidade diferente. Mas ao mesmo tempo são crianças carentes também, carentes de tudo. A verdade é que, em geral, o professor desconhece o aluno com quem trabalha, fazendo apenas suposições sobre seus reais interesses e possibilidades. Você só vai decidir com mais segurança sobre o que, quando e como ensinar, se tiver uma visão global do processo de aprendizagem e da criança que aprende. Talvez assim você consiga entender por que algumas crianças têm mais facilidade para aprender do que outras. O que é isso aqui? Pelé jogando futebol. O Pelé jogando futebol. O que ele faz jogando futebol? Ele chuta o quê? A bola. De que cor que é essa bola? Branca. Ele tá onde, hein? Na grama. Na grama? Para que a escola não se torne um momento monótono na vida do aluno, a aprendizagem tem que ter um significado, uma utilidade, ser uma coisa prazerosa. Você terá certeza de que o conteúdo possui um significado se ele tiver valor, representar algo forte na vida ou nos desejos do grupo que está aprendendo. As palavras não são apenas um rabisco no papel. Por trás de cada uma
há um sentido diferente que varia conforme um grupo de pessoas. Casa é uma coisa que a pessoa faz para morar. Lembra minha família. Um lugar onde a gente convive com as outras pessoas, é onde as pessoas moram, onde elas convivem com as outras. Casa é uma coisa muito boa e além do mais, eu tenho videogame e posso ficar jogando. Lembra uma coisa gostosa, onde eu recebo carinho, amor e afeto. Para aprender, o aluno precisa entender a estrutura interna do conhecimento. Por exemplo, a oposição R e 2 R's. Era que erra tem o mesmo som? Não. Então o que acontece? Rato e erra, a letra está no mesmo lugar? Não. Rato, está onde o R? No começo. Erra, está no meio com 2 R's, né, Juliana? Então, para fazer esse som forte no meio, eu tenho que botar 2 R's. E se eu tiver um R só no meio, o que acontece? Faz pra. Um R só, sozinho, faz pra. Pra ficar forte, igual a rato, eu tenho que pôr 2 R's. É muito importante que nesses fonemas a gente apresente sempre para a criança um confronto e que a gente leve a criança, ela própria, a perceber e a descobrir que eles aparecem numa posição diferente e por isso tem o som diferente. Então, e muitas vezes até a gente apresenta esse R intervocálico no meio, primeiro porque a criança até conhece mais palavras tipo rato, rolha. Então você às vezes lança primeiro esse R do meio, com uma palavra como cara ou fera, que é menos comum para ela. E depois você vai lançar esse R inicial, porque ela, rato, ela jamais vai ler como rato. Ela sabe que é rato. Posterior a esses dois, então, nós damos os 2 R's, mas sempre seguindo essa linha de confrontar e fazer a criança perceber e descobrir que o som é diferente e que eles ocupam uma posição diferente na palavra. Um trabalho de alfabetização desenvolvido com um grupo de adultos no Rio de Janeiro pode ser um bom exemplo de que as palavras isoladas não têm significado. Esse trabalho do universo vocabular é um trabalho que exige do professor uma base teórica. Não dá para a gente fazer levantamento de universo vocabular perguntando. É como se eu tivesse em Recife, por exemplo, perguntando a um pescador como é que se pesca. O pescador vai falar para a professora. Agora, quando eu começo a conversar, a ouvir a conversa, com a autorização deles, é claro, de um pescador com outro pescador, o universo é completamente diferente, o linguajar é diferente. Então, isso é importantíssimo para a gente perceber que há uma diferença enorme no levantamento do universo vocabular, no real das palavras. E aí, depois que a gente faz esse levantamento do universo vocabular, aí sim a gente tem que dar um tratamento das mais fáceis para as mais difíceis, daquelas que têm muita produtividade. Então, palavras, por exemplo, elas levantavam palavras tipo casamento, né? Olha, a palavra casamento é uma palavra muito difícil, é muito grande. O S entre vogais tem um som de Z, né? Casamento. Então, isso tudo, o professor alfabetizador precisa conhecer, precisa ter essa base teórica para não criar impeditivos que são arrasadores para o aluno que desconhece essas regras da língua, né? Então, uma contribuição que eu poderia dar para vocês seria essa. Todas as vezes que a gente for falar em fazer levantamentos de universo vocabular, fiquem atentos, procurem negociar com aquela população, com aquele grupo de pessoas, e fiquem próximos para sentir que tipo de conversa eles têm com seus pares, com as pessoas que estão à volta, né? Para o universo vocabular ser realmente uma expressão do convívio do dia a dia, da forma com que eles falam. Você também deve ter suas experiências. Qual foi o resultado? Como foi feita a seleção das palavras?
O que pode não dar certo, quer dizer que já aconteceu, é da gente resolver retirar a frase-chave de uma história, de um livro de história. E de repente, a frase que a gente escolheu para tirar os fonemas não interessa a criança e vai interessar justamente uma frase que a gente não havia pensado, né, que faz parte do contexto da história, com os fonemas que a gente não queria trabalhar naquele momento. Então a gente tem que rapidamente reformular todo o planejamento para poder trabalhar com aquela frase-chave que interessou e jogar esses outros fonemas para uma outra unidade. É o Macaco e a Mola, é um livro de história de fonemas simples que a gente, quando vai utilizar, é sempre no início do ano, né? Porque são fonemas simples. E aí a gente escolhe, por exemplo, a bola rola, né? Para trabalhar o B, o L, o R inicial. E não interessa essa frase na história, não interessa. Quer dizer, vai interessar o macaco é pirado. Então, quer dizer, seria o P, o R brando, o D. Então, a gente tem que reformular isso rapidinho para poder trabalhar dentro do interesse da criança, sem fugir de um contexto estabelecido, né? O importante é o professor estar assim, bem junto com as crianças dentro, para você perceber qual a palavra que vai surgir dentro do grupo. Uma vez eu fiz um trabalho, era um passeio com as crianças ao Jardim Botânico. Nós tínhamos levado um mapa e tudo. Na volta do passeio, a sala estava lotada, os painéis, os murais todos colados de trabalho, não havia lugar onde colocar aquele mapa. Então eu peguei, subi numa cadeira e falei, bom, não tem lugar, vamos colocar no teto. Então, de repente, a palavra teto virou sensação dentro da sala, porque o fato da gente ter um mapa colocado no teto foi uma coisa assim muito estranha para eles, né? Então, como eu tinha feito uma previsão de um passeio com a palavra mapa, com outras palavras bota, de repente, naquele momento, eu encaixei a palavra teto e trabalhei aqueles fonemas, porque eu percebi que naquele instante a palavra que estava sendo mais concreta para o grupo era a palavra teto, embora na minha cabeça eu não estava nem esperando, nem pensando, porque se a gente for pensar bem, você nunca vai escolher a palavra teto como uma palavra-chave, porque você vai achar que é uma palavra que não tem o menor interesse para as crianças. E, entretanto, naquela turma, naquele momento, foi importante eu ter pego aquela palavra e ter, então, trocado e trabalhado aqueles fonemas. Como, assim, o que não deu certo é uma coisa, assim, mais difícil, porque eu procuro estar sempre atenta, né? Então, você tem essa facilidade quando a gente trabalha com isso, né? A facilidade de poder colocar uma coisa que está bem dentro do grupo. Embora, às vezes, a gente planeje uma coisa que pensa que vai agradá-los e não agrada tanto, porque, no momento, eles estão com outros pensamentos. Isso, principalmente hoje em dia, que as crianças trazem para a sala coisas que, às vezes, a gente nem imagina que é o que está dentro da realidade deles. Então, eu acho que o importante, quando a gente trabalha nessa linha, é a gente embarcar com eles para perceber qual a palavra que está sendo realmente concreta e interessante para eles naquele momento. Se você acredita que apenas os professores levam conhecimento para a escola, está completamente enganado. O aluno já sabe de muitas coisas que ele próprio aprendeu com o mundo. Ele já aprendeu a ler o mundo. Ele lê o rosto da professora e sabe se ela está feliz ou não. Lê o canto dos passarinhos, sente alegria, decepção, tristeza. Por todas essas experiências, enfatizamos que a escola não é o único lugar a repassar informações sobre a leitura do mundo. A escola, na verdade, enriquece e organiza os conhecimentos adquiridos na primeira infância. Porque qualquer criança aprende parte da lição da vida criando brincadeiras, jogos, canções, histórias. As crianças da cidade vivem num mundo cheio de letras. Quanto mais o ambiente da criança for cercado por letras, livros, jornais, revistas, mais o aluno sentirá intimidade com a palavra escrita. Infelizmente, esse ambiente letrado não faz parte da realidade da maioria das crianças brasileiras. A sua responsabilidade com uma criança carente é bem maior. Para ela, a escola é um dos poucos lugares onde o contato com o mundo das letras é possível e real. Brincar de bola,
Brincar de boneca, brincar na rua, vôlei. Brincar. Esta é uma palavra que certamente todas as crianças gostam. Você, professor, pode e deve ensinar brincando. É preciso que a criança sinta prazer e alegria no aprendizado. Brincar é fundamental, né? A criança aprende brincando. Na verdade, os espaços da brincadeira na vida da criança não deveriam estar restritos, né, ao quintal, que já nem existe mais. Na verdade, além dela estar com o espaço de brincar diminuído, né, no quintal, ela não tem mais quintais, a gente não tem mais jardins, tem menos praças hoje em dia, infelizmente. O brincar não deve estar restrito ao recreador que sabe brincar com a criança. A criança tem que ter espaço para brincar enquanto aprende. Quer dizer, aprender números, aprender a escrever, aprender a ler. Ele tem que vir, o professor, o educador tem que saber transformar e lidar com a linguagem lúdica disso tudo. Porque é um jogo. Trabalhar com a linguagem, criar pequenos poemas, juntar pedaços de palavra, criar animais impossíveis, né? Pega a galinha, por exemplo, gá de galinha, gá de gato, e depois pega e desenha a galinha ou o gato, e pega um outro pedaço, por exemplo, o boi, ou então a vaca. Aí ela junta um pedaço da vaca embaixo, um pedaço da galinha em cima, e fica a gava, que é a mistura da galinha com a vaca. Ela cria um animal impossível, um animal fantástico. Então, esse tipo de brincar com a linguagem, brincar com o pensamento, é assim que a gente vive. O adulto também. Sem o nosso lado criança, sem o nosso lúdico, a gente aprende muito pouco nessa vida. Um grande educador uma vez falou que se nós, depois de adultos, quisermos aprender alguma coisa que a gente não sabe ainda, a gente só vai conseguir aprender se a gente se entregar com a mesma falta de preconceitos, com a mesma alegria e com a vontade de brincar que a criança tem. Toda criança tem fantasia e criatividade. Antes de aprender a ler e escrever, ela já aprendeu muitas coisas com o mundo que a cerca. Ela já começou a ler o mundo. Bom, leitura do mundo nada mais é do que a compreensão que a criança tem da sua própria vida, né? Da sua própria realidade. E através das relações sociais, das relações afetivas, até mesmo da própria relação de poder, a criança vai aprendendo a ler o mundo. E quando a criança chega na escola, que a criança vai aprender a ler a palavra escrita, ela já tem uma outra leitura, que é a leitura do mundo. E essa palavra escrita, ela só vai ter significado na vida da criança, importância na sua vida, se realmente ela ajudar a criança a compreender melhor a sua própria vida, quer dizer, a compreender essas relações afetivas, a compreender as relações de poder e até tentar modificar essa relação, né, essas relações, modificar a sua própria vida. O aprendizado da criança caminha livremente entre o real e o imaginário, no exercício de vida que lhe permite representar o mundo de acordo com o seu meio e o seu grupo social. É muito importante que a criança tenha uma noção do todo antes de conhecer as partes. Dessa maneira, o aluno irá descobrir soluções novas para novas situações. Quando uma criança chega ao mundo, ela não aprende a viver por pedacinhos. Quer dizer, quando nós entramos no mundo, nós entramos aprendendo tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, ao mesmo tempo você sente o cheiro, ao mesmo tempo você vê, ao mesmo tempo você fala, né? Fica muito difícil você dizer que uma criança, ao nascer, que ela primeiro aprendeu a ver, depois ela aprendeu a ouvir, né? Isso não existe. Quer dizer, o ser humano jogado na natureza, jogado no mundo, ele entra como um todo nesse mundo, né? Depois é que ele começa a perceber detalhes dentro desse mundo e comparando esses detalhes. O aluno leva para a escola sua história de vida. Se o professor for tão criativo quanto a criança, essa história pode ganhar o rumo do prazer, do aprendizado que inclui o céu e o chão. O caminho da descoberta do conhecimento é mágico, real, surpreendente e infinito.